Volta para o mudo. Ótimo, obrigada. Então vamos lá, turma. Agora nós vamos começar a conversar em matemática sobre os polígonos. Polígonos são formas geométricas que nós fazemos usando segmentos de retas. Retas são infinitas, lembram? Elas são até representadas com uma setinha para o lado e para o outro, para mostrar que elas vão continuar eternamente. Segmento de reta é um pedacinho da reta. Lembra que a gente estudou sobre isso? Hoje a gente vai ver, então, os polígonos, que são as formas geométricas que são criadas com a junção de pequenos segmentos de retas, ok? Olha só, observe o tapete de borracha abaixo. Nele podemos observar desenhos que lembram figuras geométricas. Deixa eu ver quem está aparecendo fácil aqui para mim. Érico, tira do mudo, por favor. Érico? Eu te amo. Oi. Ei, bom dia, tudo jóia? Bom dia. Gatinho, olha só, observe o tapete de borracha abaixo. Acho que o seu microfone não está arrastando em alguma coisa? Isso, acho que melhorou. Érico, não está dando para a gente conversar porque seu microfone está dando um barulho muito estranho. Você foi no mudo, por favor? Foi. Põe, isso. Érico, põe no mudo. Isso, seu microfone tá dando uma microfonia muito alta. Então, vê com a mamãe se ela tem como trocar o seu microfone para você conseguir participar da próxima aula, tá bom? E aí eu vou pedir outra pessoa, então, para entrar para mim. Ana de Oliveira. Aninha Risadinha, tá aí? Sim. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Lê para mim o que esse rapazinho está dizendo para a gente sentado no tapete? No tapete estão representados um quadro, um retângulo e um triângulo. E um círculo. Ok, um quadro não, um quadrado, né? Exatamente. Então vamos lá. Aqui de amarelo foi o? Retângulo. Esse circular. Círculo. 4 partes iguais. Quadrado. 3 partes iguais. Triângulo. Ok. Pode ler para mim agora essa informação que vem logo abaixo? O quadrado e o retângulo e o triângulo são exemplos de polígonos. Isso. O contorno dos polígonos é uma linha fechada, simples, formado apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Isso. E depois? O círculo não é um polígono, porque não é contornado por segmentos de reta. Exatamente. Então, lembra que eu acabei de falar que os polígonos são as formas geométricas que nós temos, que são feitos por pequenos segmentos, por segmentos de reta. Como o círculo é redondo, ele não é feito de reta, ele já não pode ser considerado um polígono mais, ok? E aqui está dando exemplo desses polígonos, mas os polígonos podem ter formas variadas. Por exemplo, um polígono pode ser um triângulo, não exatamente com 3 pedacinhos do mesmo tamanho como nesse exemplo aqui, né? Eu vou tentar fazer aqui para vocês, olha, isso daqui tá com partes de tamanhos bem diferentes, mas é um triângulo, ok? Ou se eu fizer ele assim, ó, bem comprido. Tá vendo? Isso é um polígono. Por que ele é um polígono? Porque ele é formado por segmentos de retas e ele não tem... Oi? E ele não tem saída, né? Ele está todo fechadinho. Se eu deixar a abertura, ele também não pode ser chamado de polígono mais. Então, por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó, esse, aí depois eu venho, desço, aí eu venho, faço assim, aí eu venho, faço assim, aí eu venho, faço assim. Ele não pode ser polígono. Por que eu não posso chamar isso de polígono? Esse último desenho que eu fiz. Porque ele tem abertura.
Eu deixei uma parte dele aberta. Se eu deixei uma parte dele aberta, não é polígono mais. Mas se eu pegar essa imagem e fizer assim, ó, fechei ela. Agora ele é um polígono? Sim. Sim. Por quê? Porque ele só foi formado com retas e ele está totalmente fechado, ok? Sim. Então tá. Então podemos continuar? Aninha, então lê para mim agora sobre lados e vértices. O que está vindo de informação para gente? Isabela recortou um pedaço de papel no formato de triângulo. Depois, ela o colocou em um mural. Isso, lê o que ela diz. Veja que eu coloquei um percevejo em cada bico do pedaço de papel. Depois contornei para usando fita azul. Isso, exatamente. Percevejo, turma, é taxinha, tá? Que ela usou aqui, ó. Então, uma taxinha, que ela chamou percevejo, uma aqui e uma aqui. Depois que ela fez esses 3 pontos, ela veio com uma fita azul e passou a fita azul ligando esses pontos. E aí, turma, a gente já conhece bem essas formas, não conhecem? Cada parte dessa aqui que a fita azul apresentou, nós chamamos de lado. Cada pontinho desses, que é o encontro de 2 retas, olha, uma reta com outra reta deu um pontinho. Esse pontinho nós chamamos de vértice. Muito bem. Ok, todo mundo lembra então sobre os lados e os vértices? Sim. Ok, então lê para mim agora o que ela fala aqui embaixo. O percevejo, os percevejos representam os vértices do triângulo e os pedaços de fita, os lados. Isso. Isabel usou 3 pedaços de fita para contornar o pedaço de papel. Usou também 3 percevejos para fixar as fitas de papel. Ok, fixar. Se fosse um pedaço de papel no formato retangular, Isabel utilizaria 4 fitas de papel e 4 percevejos. Exatamente. Então, olha só, deixa eu só te interromper um pouquinho. O que ela... Aí, turma, ele disse aqui, olha, se ela usou 3 percevejos, ó, 3 percevejos para fazer a imagem. E aí, quando ela juntou as fitas, colocou as fitas juntando os pontos, ela teve 3 lados. Só que agora eu tenho 4 pontos de percevejo, ó, 1 percevejo, 2, 3, 4. E quando eu juntar e passar a fita, nem... Que coisa feia. Quando eu juntar os percevejos, juntei um percevejo no outro. Agora eu vou juntar um percevejo, 2 no 3. E o 3 no 4. Tá vendo? Então, olha, se o pedaço de papel fosse no formato retangular, ela usaria 4 fitas e 4 percevejos. Para fazer o triângulo, 3 fitas, 3 percevejos. Ok? Então, Aninha, agora falta você ler esse quadro azul pra gente. Quando em polígono polígono tem 3 lados, recebe o nome de triângulo. Quando um polígono li que é forte. Tem 4 lados, recebe o nome de quadrilátero. Quadrilátero, isso mesmo. Então, olha, se ele tem 3, ele é tri. Se ele tem 4, ele é quá. Tá vendo? Então, é fácil identificar. Quando ele vai ser triângulo? Quando ele tem 3 lados. Quando eu vou chamar ele de quadrilátero? Quando ele tem 4 lados. Até aí, tudo bem? Alguém quer tirar do mudo para fazer alguma pergunta?
sobre polígonos? Não? Tranquilo, polígonos? Então, eu vou agradecer, Aninha, pela sua participação e vou chamar a Nina para continuar comigo agora. Nininha, você está aí? Estou viva, Deila. Que bom! Lê o número 1 para mim, por favor, princesa. Usando uma régua, complete o traçado ligando os pontos seguindo a ordem numérica crescente. Depois, pinte toda a parte interna da figura formada e responda às questões. Ok. Então, ele pediu para a gente fazer a ligação dos pontos na ordem numérica crescente, ou seja, ligando os números menores aos números maiores. Então, o número 1 aqui, nós temos que ligar com quem? Nininha? Você tá aí? 1. E aí, o 1 a gente liga com quem, então? Próximo número maior do que 1. É 2. Então, nós vamos pegar a régua e juntar os pontos 1 e 2. Ok? Continuando a ordem crescente, quem que eu vou juntar agora? Nininha, enquanto você estiver comigo, não precisa pôr no mudo. É que eu fui pegar a régua. Ah, tá bom. Nós já ligamos o ponto 1 no 2. Agora nós vamos ligar os pontos 2 no 3. 2 e 3. Então, ligando os pontos 2 e 3. E por último, nós vamos ligar O 3 no 4. o 3 no 4. O livro já tinha apresentado pronto para a gente essa última ligação, né? E aí, ele está perguntando agora, a figura resultante, lembra qual figura geométrica? Que figura geométrica é essa que tem 4 lados todos do mesmo tamanho? Quadrado, muito bem. Oi. Mas antes ele pediu pra gente pintar a figura interna. Ah, desculpa, turma, eu não pintei, né? Pinte a parte interna da figura. Eu não sei se eu consigo colorir, gente. Isso vai ser uma novidade na minha vida. Eu acho que não tem jeito de eu colorir, não. Ou pode só fazer um rabisquinho, só para aparecer. Tá bom, vou tentar. Eu não gosto de rabiscar, não, mas vai infelizmente. Tudo, Deila, colore. Não, vou rabiscar, mas eu não queria, não. Tan, 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 não. Mas não tão de traço. Se vocês fizerem coloridos assim. Se vocês fizerem coloridos assim. Pode também, né, Deila? Cruz, credo. Tempo de reta doida. Você não tá parando. E não dá pra ver como é que você tá fazendo. Misericórdia. Acho que a minha sobrinha de 4 anos colore melhor. Então, completa aí, turma. Culpa. Ave Maria. Então, vamos lá, turma. Respondendo, então. Você não tem culpa, Deila. Oh, muito obrigada. Vocês têm um coração muito grande. Nininha, continua comigo, então. Não, Deila. Tá bom, esqueci. Vai colorir, então. Mas colore bonito, não colore igual o meu, não. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Deus tem muito amor. Já estava sem ser mudo. Tá bom. Então, mas é porque os outros põem no mudo. Só a Nininha que vai ficar sem mudo agora. Todo mundo no mudo. Nininha, lê a letra A pra mim. Nininha. A figura resultante lembra qual figura geométrica? E isso aí que eu colori maravilhosamente, Nininha, lembra qual figura geométrica? Um quadrado, mas maravilhosa não foi. O quadrado, muito bem. E agora, lê pra gente a letra B, Nininha. O que você pode dizer sobre as medidas dos lados dessa figura? O que a gente sabe sobre as medidas do lado de um quadrado, Nininha? Que elas são idênticas, que elas são do mesmo comprimento. Exatamente. Então, resposta da letra A, quadrado. E resposta da letra B, as medidas são iguais. Ou todos os lados têm o mesmo tamanho, não é? Porque, turma, se eu colocar um lado maior que o outro, ele deixa de ser um quadrado e vira o quê? E também
Se não fizer do mesmo tamanho, comprimento, pode talvez até não fechar. É verdade. Mas digamos que eu pegue essa parte aqui, que são paralelas horizontais, e esticasse ela. E deixasse as partes verticais aqui do mesmo tamanho. Eu deixaria de ter um quadrado e ele se transformaria numa outra forma. Ele se transformaria num retângulo, muito bem. Então, para ser quadrado, eu tenho que ter todos os lados do mesmo tamanho. Tá bom? Respondido, então, as letras A e B? Cadê a Nina? Não tá aparecendo não? Então, vamos lá. Nininha, questão número 2. Pode ler para mim, por favor? 2. Observe os polígonos desenhados abaixo e escreva nos quadros o número de lados e o número de vértices de cada um deles. Ok. Então, vamos contar comigo. Lados são as paredinhas, são as fitas, certo? Então, vamos começar aqui. Só a Nininha que eu vou ouvir, hein? Nininha, vamos contar juntas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantos lados nós encontramos? 5 lados. 5 lados. Nininha, vamos contar os vértices, então? Que são os lugares onde a gente coloca os alfinetinhos? 1, 2, 3, 4. 5. Ok, então nós encontramos 5 lados, 5 vértices. Agora, Nininha, só você que vai contar pra gente dessa próxima figura. Eu vou passando com o mouse e você vai contando. Lados, Nininha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo, então agora nós encontramos 6 lados. Nininha, eu vou mostrar cada vértice agora e você conta quantos vértices nós temos, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, então mais uma vez nós temos 6 vértices. O que vocês estão reparando que existe em comum em polígonos, turma? E eles podem ter a mesma quantia de lados e de vértices? Isso, a mesma quantidade. Quantia é quando a gente fala de dinheiro, tá? Eles têm a mesma quantidade de lados e vértices, não é? Ainda tem uma pergunta para a gente responder sobre essa questão. Nininha, você lê para mim? Leia. O que esses resultados sugerem em relação ao número de lados e de vértices de um polígono? Converse com os colegas sobre isso. Então, qual foi a conclusão que você chegou aí comigo agora, Nininha? Espera aí, que eu só vou ler na mente, porque se eu ler em voz alta eu não entendo. Tá bom. A gente acabou de conversar sobre essa conclusão, que a gente acabou de reparar essa característica interessante em polígonos. E os polígonos, eles têm a mesma quantidade de lados e de vértices. Perfeito, os polígonos têm a mesma quantidade de lados e de vértices, ok? Então vamos lá, aqui nós encontramos 5 e 5, desse lado 6 e 6. Ou é para responder? Olha, eu prefiro que deixe a resposta, porque depois quando você for estudar e precisar fazer uma revisão da matéria, fica melhor para você. Então é só colocar esse pedacinho aqui, ó. Um polígono sempre tem o mesmo número de vértices igual ao número de lados. Sempre tem o número, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Essa parte aqui, ó. Um polígono sempre tem o mesmo número de... Né, assim que está escrito, né? Sempre tem o número de vértices igual ao número de lados. Escreve essa parte aqui na lateral do seu livro, isso é importante, porque se você esquecer e precisar tirar uma dúvida depois, a anotação tá lá. Dá um minutinho. Dou um minutinho. Nininha, muito obrigada por me ajudar nessa questão. De nada. E agora eu queria que o Matheus se preparasse aí e tirasse do mudo para me ajudar. Mateuzinho, você tá aí? Sim. Bom dia, gatinho. Bom dia.
Então, eu estou só esperando aqui o pessoal escrever essa parte aqui sobre o polígono, e aí você me ajuda na próxima questão, tá bom? Pronto, acho que deu tempo de copiar a frase. Matheus, começa a ler para mim o número 3, fazendo favor. João mediu o contorno da quadra da escola. Ele usou seu passo como unidade de medida e registrou os valores obtidos. Ok, então ele saiu andando e contando quantos passos ele deu em cada lado da quadra, não foi isso, Matheus? Foi. Então tá, então aqui, ó, quando ele andou aqui na parte de cima, ele deu quantos passos para chegar no final? 12. Quando ele desceu, ele deu 8. 8 passos. Quando ele passou na outra lateral de baixo, ele deu 12. E para finalizar, ele deu mais 8. 8. Ok? Mateuzinho, responde para mim. O formato dessa quadra... Desculpa, você que vai ler a questão para mim. Pode ler, letra A. O formato dessa quadra lembra qual polígono? Polígono. Lembrem-se que o li é que é forte. Polígono. Fala a palavra para mim. Polígono. Polígono. Isso. E aí, turma? Mateuzinho, conta para mim. Que formato você encontrou quando você observou o desenho que deu aqui na quadra? Das bordas da quadra, tá? Onde ele andou. Não, paralelepípedo é tridimensional, né? Quando ele tem profundidade, eu posso andar em volta dele. Quando eu tenho só o contorno, aí não chama paralelepípedo, chama retângulo. Retângulo, tá bom? Uhum. Entendeu a diferença entre retângulo e paralelepípedo? Entendi. Ok, então agora lê a letra B para mim, por favor. De acordo com as medidas registradas por João, qual é a medida de comprimento em passo do contorno da quadra? Ótimo, essa dá para fazer até de cabeça, não dá? Conta para mim, quanto que é 12 mais 8? 10. Oi. Eu faço 12 mais 12, que é 24. Aí 8 mais 8, que é 16. Ok, então vamos fazer a operação agora. Quanto que é? 16 4 mais 16, não é isso? É. E você já sabe de cor? Ou vão fazer? Vamos fazer. 12 e 12 deu 24. Ok. E aí você somou as laterais verticais e deu? 16. 16. E aí o que eu tenho que fazer com essas duas partes? Você pega o 6 e o 4 e põe na dezena. Quanto vai dar? Vai dar 10. Ok, mas eu não posso dar os 10 para dezena, eu tenho que fazer uma distribuição. Quem vai ficar na unidade? O 0. E o que eu faço com 1? Põe lá em cima na dezena. Muito bem. Opa. Agora vamos somar as dezenas. O que vai dar? 4. 4, muito bem. Então, agora você já sabe responder aqui comigo, não é? Sim. Então, lê a letra B de novo, fazendo favor, e me dá a resposta dela. De acordo com as medidas registradas por João, qual é a medida de comprimento em passo do contorno da quadra? Como 40. seria uma resposta? 40. Não pode deixar só 40. 40? 40 é o comprimento da quadra. Não, 40 o quê? 40 passos. Isso, não pode esquecer de colocar a palavra passos do lado da resposta, tá, Matheus? Uhum. Então tá, então 40 passos. Tudo bem, turma? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Qual é a resposta do A mesmo? Quem tá me perguntando? Eu, Isadora. Isadora, eu vou levar você a me dar a própria resposta da sua pergunta, ok? Ele está perguntando, o formato da quadra lembra qual figura? Então, vamos observar, olha, eu tenho um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados.
O lado de cima aqui, ó, horizontal, é igual ao lado horizontal de baixo. E o lado vertical é do mesmo tamanho do lado vertical. Quando eu vejo esse desenho aqui, que está fazendo a moldura, eu vejo que tipo de que formato? Como que chama esse formato? Círculo, retângulo, triângulo, quadrado, o que que é isso aí? Paralelepípedo? Paralelepípedo é quando eu tenho a imagem tridimensional, ou seja, quando eu consigo andar em volta dela, quando eu consigo pegar, e esse aí eu não consigo, eu só estou vendo os risquinhos. Quando eu só estou vendo os risquinhos assim, ele não pode ser chamado de paralelepípedo. Eu estou vendo só o formato assim em volta, e aí? Retângulo, isso aí, tá vendo? Então você mesmo conseguiu, tá? Olha lá, o formato dessa quadra lembra qual polígono? Retângulo. Mas alguém estava com dúvida? As respostas estão aqui. Letra A, retângulo. Letra B, 40 passos. Tinha alguém me chamando enquanto eu estava conversando com a Isadora, que está precisando de mim? Não? Tá bom, então agora eu quero que venha me ajudar e tire do mudo. Ô, Nino, obrigada pela ajuda. Matheus, obrigado pela ajuda. Eu não sei se agradeci os dois. Agora eu queria que a Maria Luísa viesse me ajudar. Malu, tira do mudo para me ajudar. Oi, Oi, princesa, bom dia. bom dia. Tudo bem com você? Sim, Vamos fazer a questão 4? Você lê a questão 4 para mim? sim. Então lê para mim. Observe as figuras geométricas planas representadas e assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Ótimo. Então vamos observar. Olha, nós temos várias imagens aqui, coloridinhas, e nós vamos observar cada uma e ver o que ele está falando aqui que é verdade, o que ele está falando que é mentira, né, gatinha? Sim. Tá, então lê a primeira informação para a gente ver, para a gente descobrir aqui, por favor. Todas as figuras planas acima representam polígonos. Isso, todas elas são polígonos? Você sabe se todas elas são polígonos? Olha, todas elas são feitas com semi-retas, com pedacinhos de segmento, e todas elas são feitas com retas sem fazer curvas. Se todas elas são retas sem fazer curva, não deixou nenhum pedaço aberto, o que você acha então? É polígonos. É verdadeiro, muito bem, gatinha, verdadeiríssimo. Todas são feitas com segmentos de retas, não tem nenhuma curva por aqui. Todas estão fechadinhas, não tem nenhuma com abertura. Então, a frase é verdadeira. Elas são polígonos, sim. Leila, Oi. todos os polígonos são retos? Todos os polígonos que você encontrar na sua vida vão ser formados por retas. Se tiver algum círculo nele, se tiver alguma curva nele, ele não é polígono mais. Tá bom? Uhum. Então, lê a segunda informação para mim, gatinha. Todas as figuras planas acima representam quadriláteros. Isso, todas elas são quadriláteros? O que é quadrilátero? Lembra que eu falei que se for tri é porque tem 3 lados e se for quadro é porque tem 4 lados? É, muito bem, é falsa. Por quê? Porque aqui eu tenho uma imagem, olha, com 1, 2, 3 partes, então ela não é quadrilátero. Eu tenho uma outra aqui com 1, 2, 3, 4, 5, então não é quadrilátero, ok? Então essa é uma informação falsa. Nem todos os desenhos aqui de cima são quadriláteros. Muito bem. Então agora lê para mim a última informação dessa questão. Nenhuma dos polígonos acima representa um triângulo. É verdade que não tem nenhum triângulo aí? Não tem nenhum triângulo aqui em cima?
Triângulo 3, ó. Se ele é triângulo, é porque ele tem 3 partes. É verdade que aqui em cima não tem nenhum triângulo representado? Tananã. Não é verdade, né, amor? Porque quando eu olho para esse amarelo aqui, olha o que eu tenho, ó. 1, 2, 3. Então, ele é um triângulo. Quando ele disse que não tem triângulos, ele errou. Essa é uma informação falsa, não é? Então, turma, acertou quem colocou verdadeiro, falso, falso. A maioria. Alguém ficou com dúvida sobre essa questão? Quer tirar do mudo para tirar dúvida? Eu, Deila. Diga, quem é eu? Maria Catarina. Diga, Cata. Então, eu não sei muito se os polígonos, eles podem ter uma linha reta que talvez ultrapasse a outra linha. Ainda é polígono? Não, ela não pode ultrapassar. Normalmente, os polígonos, eles nem ultrapassam, nem cruzam. Né? Então, você vai reparar que ele é uma linha que vai se emendando na outra, onde uma termina, a outra começa. Tá vendo eu passando pelo mouse? Vamos ver esse verdinho aqui, por exemplo. Olha, começou, terminou. A próxima começa exatamente onde tinha terminado, porque ela tem que ter vértices. Se eu fizer um traço, Catarina, e o traço sobrar, o meu vértice não vai funcionar, porque o vértice, ele é o ponto de encontro. Vou fazer aqui, ó. O vértice... Não tá fazendo? Esse trem aqui hoje tá danado comigo, hein? Ó, não tá pegando. Vou ter que desistir de fazer o desenho que eu queria. Cata, tá vendo que cada vez que uma linha se encontra com a outra, ela dá esse pontinho aqui, onde a gente poderia colocar aquele percevejo, aquela taxinha? Se a linha ultrapassar esse espaço aqui e vir para fora, eu vou perder aquele ponto de encontro da taxinha, não é? Então, ela deixa de ser um polígono. Se elas se cruzarem aqui também e ficar com ponta sobrando para fora, ela também vai deixar de ser um polígono. Para ser polígono, ela tem que ter todas as pontinhas se encontrando e tem que estar fechadinho, igual estão nesses desenhos aqui. Tá? E não pode ter curva também. Se tiver curva, também não é polígono. Tá, entendi. Tá, obrigada, Deila. Nada, princesa. Mais alguém, turma, tem alguma dúvida? Quer tirar do mudo e me perguntar alguma coisa? Não? Terminamos nossa aula por hoje de matemática, então. Maria Luísa, muito obrigada por me ajudar a fazer a última questão. De nada. Bom apetite para vocês, bom almoço. Vocês sabem que eu sempre fico aqui no finalzinho para mandar um beijo. Bom almoço, bom apetite. Tchau, Deus.